Bom dia, turma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Alberto Cúrio e estou aqui para registrar mais uma atividade de campo realizada na data de 20 de dezembro de 2025 e na localização de Itatiaia, Brejo da Lapa, né? Ali na entradinha já de quem está pela Dutra, de Engenheiro Passos, próximo da Ilha do Futuro, onde nós ficamos hospedados, né? Lá na pousada lá do hotel, enfim, lugar maravilhoso. E nessa atividade de campo foram 4 pessoas, eu, Newton César, Jorge Lopes e a sua esposa Fátima, tá? Pessoas também já com bastante experiência de campo e, enfim, pessoas também com bastante retorno, ou seja, de avistamentos, de contato. E por que eu digo isso? Porque são pessoas que têm referências, né, para que possam elucidar o que aconteceu, saber que aquilo faz parte de uma realidade concreta ou não, enfim. São pessoas que são ótimos parâmetros de ocorrências de campo, né, para que a gente possa compartilhar, dividir, somar, enfim. A atividade, como eu falei, foi no dia 20 de dezembro, foi uma oportunidade que o Newton César acabou conseguindo dispor para nós, né, então ele se lançou aí pedindo se a gente queria ir, que ele gostaria de ir todo mundo, tudo mais. Era perto das festas, aquela correria toda, enfim. Também tinha acabado de voltar de fora, né, de uma viagem que eu fiz aí para o exterior. Então estava tudo muito corrido, mas mesmo assim deu tudo certo, conseguimos reunir a equipe e fomos para Itatiaia, né? Ali no Brejo da Lapa, a entrada ali por Engenheiro Passos, né, como eu falei, tá? Enfim, ali ficamos hospedados na Ilha do Futuro e subimos ali no final da tarde já para fazer um reconhecimento de campo, tudo mais, né? Assim que a gente chegou, a gente já foi para lá. Depois descemos para nos instalarmos lá na Ilha do Futuro, tudo mais, e voltamos ali para o Brejo da Lapa, antes de escurecer, um pouquinho antes de escurecer, né? Tá? Já para a gente poder estar fazendo ali não somente o reconhecimento, mas, sabe, tá ali se familiarizando com o lugar energeticamente, fazendo uma abertura de campo muito bacana, enfim, essa abertura de campo acabou sendo da minha responsabilidade, né? A gente sempre oferece ali quem quer fazer a abertura, aí o primeiro que fala, né, tem que fazer. Aí eu falei, quem que vai fazer? Alguém está disposto? Aí eu falei, faz você mesmo, coisa e tal. Bom, enfim. Fizemos uma abertura de atividade de campo, assim como a gente fez a abertura de processo de fechamento, isso é praxe, inclusive da minha parte eu sei que os extraterrestres lá, os nossos guias confederados, eles sempre nos pediram para que a gente possa, nos nossos trabalhos, fazer abertura e fechamento, tá? Acredito eu que seja não um ritual, mas alguma coisa dentro de um foco de trabalho, de disciplina, de poder realmente você estar inserido de um contexto onde a gente separou uma parte do nosso tempo, das nossas vidas, justamente para ter uma resposta, um auxílio, uma orientação, melhor dizendo, né, por parte deles, e sim realmente compartilhar aí algumas atividades. E fomos muito felizes nessa saída, porque tivemos um retorno, vamos dizer assim, físico muito bacana. Eu achei da minha parte que foi muito bacana, tá? Talvez algumas pessoas achem que é pouco, porque, né, tinha que a nave descer, você entrar lá, né, tocar nos instrumentos, e infelizmente ainda não cheguei nesse ponto, mas enfim, a gente teve bastante coisa aí para ser conversado nessa saída de campo. Da minha parte, que eu gostaria de estar relatando, e vou deixar aqui em aberto, caso o Newton César ou o Jorge Fátima queiram complementar no vídeo, depois eu subo lá pro meu canal, inclusive, canal do YouTube, tá? @Diego Alberto Cúrio, quem puder ali
comparecer, escutar, dar um like, se inscrever, sempre ajuda. E, enfim, então saímos de São Paulo super cedo, 7 horas da manhã, de frente da casa do Newton, então conseguimos ir num ritmo bom, a estrada estava livre, sem trânsito. Fizemos nossas paradas de praxe, tomar um suco, comer alguma coisa, né? E apesar de que havíamos levado um pouquinho de sopa, aquelas coisas todas para de noite, quando voltávamos, né? Assim, depois da prática de campo, né? Enfim, e assim que chegamos, caímos lá para a Ilha do Futuro, conversamos com as pessoas, nos instalamos, né? E conversamos lá um pouco com a esposa do Theo, o Theo também estava lá, conversamos um pouco com ele sobre as cartas de Cristo, que ele está fazendo esse estudo muito legal também. E, enfim, aí resolvemos fazer um processo de comunicação antes de subir para o Brejo da Lapa, né? Porque a Ilha do Futuro fica na base da montanha, né? E aí depois, quando a gente vai ali pela Garganta do Registro, aí já são mais 8 quilômetros para cima, né? E o Brejo da Lapa é ali no quilômetro 27, 8, né? Quilômetro 8 é exatamente a localização onde fica o local 2, né? Só para vocês terem uma referência ali, alguns já conhecem ali a estradinha, mas enfim. Então, fizemos algumas comunicações, conversamos a respeito sobre a hora que tínhamos que estar lá, início de atividade de campo e algumas performances talvez que pudessem ocorrer durante a atividade. Eu vou falar então da minha parte, tá? Da minha parte, eu peguei basicamente 20 horas, né? Para a gente estar lá às 20 horas. Fomos um pouco antes do escurecer para dar um reconhecimento do local, nos harmonizarmos com a energia ali do Brejo da Lapa, da região, até ver como é que estava também, havia pegado também sobre o local 2, né? Para atividade de campo ali no local 2. E também, ali para quem conhece, subindo a estradinha, passando o Brejo da Lapa, tem uma bifurcação que para a esquerda vai lá para a Iuroca, Pousada dos Lobos, e reto você segue como realmente indo para o Parque Nacional de Itatiaia lá, apesar de ali já ser o parque, mas a entrada, né, Pico de Agulhas Negras, Prateleiras, então é mais para cima, tá? Então a gente ficou ali no quilômetro 8, basicamente, ali entre o Brejo da Lapa e essa bifurcação. Até porque era ali que havia as comunicações delimitado a nossa atividade. A gente já tinha meio que já sabia que ia ficar por ali, foi meio confirmado realmente ali as atividades da noite. Da minha parte, peguei 20 horas, né, para estar ali naquela bifurcação, subindo um pouco, caminhando um pouco para cima, tá? Ali para ter um momento mais pessoal, mais individual, né? Que a gente costuma fazer, não somente em grupo, mas em alguns momentos da atividade de campo, a gente acaba se separando para que a gente possa realmente ter uma introspecção, vamos dizer assim, um link pessoal com eles, e enfim, tentar alguma coisa de orientação ali em loco mesmo, no perímetro da atividade de campo, tá? Então, como eu falei, fizemos a abertura, acho que aproximadamente às 19 horas, chegamos um pouquinho mais cedo, demos uma caminhada, quando foi por volta das 19 horas fizemos a abertura de campo. Especificamente ali fui eu quem fiz a abertura, apesar de eu ter deixado a linha aberta, né? Se alguém queria fazer a abertura, aí o Newton, faz você, né? Você que falou, você que faz, e pá, então enfim. Na abertura de campo, eu resolvi fazer uma coisa diferente dessa vez. Não sei nem se seria legal compartilhar, mas enfim, porque isso aqui dá um pouquinho de trela para falar, né? Quando a gente lançou a mente ao espaço, né, criei um túnel de luz, né, encaminhando justamente esse túnel para o cosmos, aonde através dele estariam nossos pensamentos, nossas energias, a nossa referência, né,
ali já o posicionamento, ou seja, ó, estamos aqui, né? Lançamos um link e particularmente o que eu fiz de diferente que eu achei interessante, umas atividades de campo atrás, né, numa experiência de Chendra, tudo mais, foi muito forte, eu já até comentei aí no canal. Eles me deram uma dica sobre a espiral, horário e anti-horário, tá? E foi interessante, né? Porque a espiral ela segue assim, quando ela tem um deslocamento, então ela já se chama helicoidal. Para quem não conhece, né? Então fica aqui, tá? Por que isso é importante? Porque quando a gente canaliza a nossa energia e transfere ela ou traz, esse processo helicoidal, ele, para mim, eu acho que ele tem um diferencial e uma importância, tá? Então, vamos lá. Quando ele é anti-horário, ele vai para cima. E quando ele é horário, é de cima para baixo. Ou seja, alguma energia que você queira trazer para o seu chakra, alguma coisa, sempre dentro de uma espiral, ou seja, de uma helicoidal horária. E quando você vai mandar daqui para lá, é anti-horário. Então, eu não comentei isso com a turma lá, mas na realidade, como eu que estava fazendo o processo de abertura, eu visualizei as nossas energias, né, ali, os nossos pensamentos dentro dessa espiral helicoidal no sentido anti-horário, de cor vermelha, tá? Porque me veio na mente de ser cor vermelha, e indo para cima, ou seja, que as nossas mensagens, o nosso link de mente tivesse linkado com o cosmos, dando assim um posicionamento, né? Para que eles soubessem exatamente onde a gente estava, coisa que eu acredito que eles já sabiam, né? Pelo processo de comunicação telepática, tudo mais, né? Mas eu dei uma reforçada nesse sentido também. Eu achei importante isso, tá? E enfim, fica aqui a dica para quem quiser, quem tiver realmente esse tipo de informação, quiser ali compartilhar depois lá no canal, lá em comentários, esteja aberto lá, tá? Bom, vamos lá então, gente. Fiz a abertura, tudo mais, conversamos a respeito, demos uma caminhada junto ali pela região, cara, lembrei que tinha mosquito pra caramba. Eu tô fazendo esse relato aí já quase um mês depois, né? Então vocês me desculpem não ter sido tão, não vou dizer preciso, mas não ter antecipado esse relato, porque final de ano, correria, né? Aí veio minha sobrinha de fora também, então a gente tem que dar uma atenção, né, para a família, para aquelas coisas todas. E aí começou o trabalho, então agora que eu tive um tempo de respirar um pouco, né, e poder compartilhar com vocês essa atividade de campo que eu particularmente achei muito bacana, tá, gente? Então, fizemos a abertura de campo, tudo mais, a gente já tinha alinhado as informações lá embaixo na Ilha do Futuro, do que a gente havia pego de informação, do Jorge, a Fátima, eu e o Newton, né? Então a gente tinha algumas informações que não necessariamente iriam correr ipsilíteres, né? Porque dentro do processo da atividade, as comunicações elas podem sofrer alguma alteração a nível de deslocamento, de se manter junto ou separado, enfim. Porque durante a atividade, como vocês, para quem já fez, conhece, aí leu a respeito, sempre vem as informações up to date ali e a gente vai sempre deixando a nossa mente aberta para que realmente esse processo de informação, de troca de informação, comunicação telepática, intuição, feeling, tudo junto nesse pacote, né? Porque tudo aflora, né?
na atividade de campo, então a gente tem que estar muito perceptivo a todas as nuances, a tudo que acontece em nosso entorno, externo e interno, né? Mente e ao nosso redor, temperatura, energia, avistamentos, enfim. Então tudo isso daí faz. A gente havia chegado no local ali do Brejo da Lapa antes do anoitecer. Como havia saído nas comunicações local 2, eu entrei lá com o Nil, né, para dar uma pesquisada de como estava o local, porque havia chovido muito, muitas árvores caídas, porque houve muita ventania e tudo mais. Por incrível que pareça, naquela noite, cara, não choveu, abriu um céu maravilhoso, que foi uma coisa assim, nossa, parece que foi pra gente mesmo, né? Tá? Enfim, e aquele céu super estrelado, gente do céu, como estava bonito aquele céu à noite, viu? Enfim, e então eu entrei com o Nil, né? Conseguimos ali, que geralmente a entrada é próximo do marco do quilômetro número 8, né? Que tem uma trilha lá que dá pra gente adentrar ali a montanha, né? Mas dava para entrar, fora aquelas baita teia de aranha, com aquelas aranhas, né? Puta, cara, então é complicado, né? Assim. Mas aí dizia aqui, dizia lá, e eu pensando, à noite ninguém vai ver nada, né? À noite, cara, vai ser complicado ver essas aranhas, esses bichos, que pega aqui, sei lá o quê, mas enfim, a gente também não levou, a gente geralmente leva um papel, né, para sinalizar na noite ali nas árvores, né, um papel higiênico, há pessoas que levam cordinha, enfim, de alguma maneira, porque na noite, dentro do mato, é mó breu, né? Então você vai com a lanterna lá procurando as referências do papel, né? E quando a gente sai, a gente tira, a gente leva embora também, né? Tá? Para não deixar lá nada, né, que possa implicar no impacto ambiental, tá? E aí eu olhei pro Nil, né? Falei, cara, assim, dá para entrar, né? Tá molhado, né? Vai sentar, vai ter que molhar as calças, porque então levar cadeirinha, aí com cadeira vai tropeçando, mas estava muito escorregadio, ou seja, tinha muito, não é lodo, né, mas é aquele musgo, tá? Então as árvores estão com muito musgo ali, então se pisava, podia estar escorregando, e à noite a coisa é um pouquinho mais complicada, bateu a porta ali, é o vento, tá, gente? Então, eu falei pro Nil, ó, cara, dá pra ir, né? Dá pra ser raiz, né? Campo bem raiz, não campo Nutella, campo raiz. Mas, cara, os caras vão ter que fichar bem ali na hora pra gente se enfiar nesse mato. Eu falei com o Nil, cara, eu só vou entrar aqui de noite se pintar uma baita canepa e a comunicação falar assim, vai lá perto da canepa, vai ter cheddar, como já ocorreu várias vezes aí no passado. Aí eu falei, não, se os caras ficharem aí realmente com essas sondas, ou, né, me veio na cabeça uma mãozinha, venha, isso aí nunca aconteceu, mas as sondas sim, né? Então, aí eu falei, se tiver lá na night, né, porque a gente estava ali de dia, né, falei, se na noite lá realmente ocorrer esse tipo de fenômeno e que realmente nos sinalizem para adentrar a montanha dentro, né? Aí sim, aí vamos lá, mesmo que não tenha papel, vai na raça, como a gente está acostumado a fazer, apesar de que os anos passam, né? Ninguém mais é garotão com aquele vigor de 20, 30 anos, né? Mas mesmo assim, se tiver que me enfiar lá, eu vou dentro, entendeu? Inconsequente? Não, confiante, tá? É diferente. Então vamos lá. Chegou 7 da noite, nos reunimos ali próximo ali da placa lá do Brejo da Lapa, né? E não sei quantos metros, que é 1.600, sei lá quantos metros, 2.600, acho que é 1.600 e pouco, quase 2.000 metros de altura. Tem lá as fotografias no Face, quem quiser ver. Enfim, e resulta que 19 horas fizemos uma abertura do jeito que eu falei, né? Visualizando um cilindro de luz vermelha, né, em torno de todos nós, com essa energia
anti-horária helicoidal indo para cima, fazendo abertura, pedindo para que eles nos deem orientações de campo, que nos deem algum processo de comunicação caso seja necessário para o nosso deslocamento, e alguma outro tipo de informação que possa, claro, sempre agregar as nossas buscas, as nossas perguntas, né, algumas respostas, né, porque eu também fui buscar respostas, né. A gente não vai lá todo alegre, né, eu particularmente vou realmente lá com a minha lista, meu questionário, em busca realmente de respostas, e também, geralmente nessas viradas de ano, eu tento também fazer um cronograma de campo, tá? Eu fazia bastante quando a gente tinha os grupos, hoje eu estou afastado dos grupos, né? Tá? Então, isso não quer dizer que eu não faço o meu cronograma de atividades de campo e os exercícios que eles geralmente nos recomendam, a gente sempre está fazendo dentro do possível, da medida, né? E fora tudo aquilo que a gente já sabe, de bagagem, papapi, né? Aquelas coisas todas. Enfim, fiz a abertura, foi muito bacana da minha parte. Eu havia marcado uma atividade de campo para o dia 1º de janeiro, do dia 31 de dezembro para o dia 1º, uma virada que era lá na Bocaina, Serra da Bocaina, que fica do lado direito ali da estrada da Dutra, né? Fica mais próximo ali da serra, que é o paredão, né? Da Serra do Mar, porque Itatiaia está para o lado esquerdo, para o interior do Brasil, passa a Dutra, liga São Paulo, Rio de Janeiro. Para o lado esquerdo nós temos a Serra da Bocaina também, que é maravilhosa, um pouco mais ermo, ou seja, menos pousadas, apesar que da última vez que eu fui com o Newton já estava meio que craudiado, mais cheio de gente, né? Mas enfim, e como estava chovendo bastante e tudo mais, então ali no caso da Bocaina, por ser mais ermo, é mais fácil de repente você poder atolar, ou de repente vir uma tempestade forte, cair uma árvore e fechar a estrada, você ficar sem retorno, porque esquece que lá não tem celular, não tem sinal de celular. Então você está por tua conta e risco, que eu acho muito legal isso também, né? Então é mais uma aventura aí pra gente, mas como eu falei, a gente já não tem mais 20 anos, então eu sou um pouco mais cuidadoso, né? Porque nós vamos estar a 30 quilômetros de distância de montanhas, enfim, Bocaina é mais raiz, né? E a gente não está indo de Jeep, estava indo com um carro, apesar de ser um carro alto, bacana, né? Então, mas enfim, ali nesse dia, basicamente, o Newton falou, não, vamos lá para Itatiaia, que eu marquei, vamos fazer lá. Falei, tudo bem, vamos fazer Itatiaia, né? Se for o caso, dependendo das informações e comunicações que ocorrerem aí antes do Natal, que foi no dia 20, para cair para a Bocaina, aí eu me lançaria para a Bocaina, nem que fosse sozinho, aluga um carro e vai naquela loucura, né? Enfim, aí o que acontece de legal, tá, gente? No processo de comunicação ali, quando eu já tinha feito a abertura, né? Aí eu estava seguindo as instruções que a gente, pelo menos que eu tinha pegado lá embaixo na Ilha do Futuro, né? Para seguir até ali a bifurcação e mais para frente, às 8 da noite, passar para cima da bifurcação, continuar a estrada acima, tá? E quando a gente estava ali, indo até o local 2, porque também havia saído de comunicação da Fátima, a minha, acho que do Jorge, não sei, mas enfim, alguns dos integrantes havia também pegado que haveria atividade no local 2, então eu falei, vamos dar uma fuçada, né? Ou seja, campo aberto, vamos batendo os pontos, né, das comunicações para ver se o que aparece, o que vem de informação ali no local, onde eles já pré-determinado haviam dito para a gente estar. E, enfim, chegamos lá no local 2, equilibrou tudo mais. Então, para mim, pessoalmente, eu já deixei minha mente aberta em processo comunicativo. Eu perguntei para eles, né, vamos entrar no local 2, como é que vai ser a atividade, a dinâmica do campo, né? Aí me veio na mente uma coisa interessante, cara. Eles me perguntaram
se eu queria que a atividade de campo do dia 1º fosse antecipada para aquele dia. Aí eu falei, bom, why not? Ou seja, por que não? Falei, se no dia 1º, com essa chuvarada toda que está caindo, barro para todo lado, atoleiro, a coisa for um pouco mais difícil de ir e mais arriscado de ir sozinho, principalmente, né? Porque todo mundo tinha compromisso, né? Eu falei assim, bom, então se vocês estão já vislumbrando a impossibilidade de eu acessar a Bocaina, as serras da Bocaina, sim, vamos trazer para agora. Se for o caso, a gente marca depois, né? Remarca a Bocaina, se eles derem sinal positivo, independente da atividade de campo do dia 20, não, vai para a Bocaina, vamos lá. Se eles derem farol verde, né? Sinal verde, vamos lá para cima, vamos para as montanhas, né? Mas aí ele falou assim, eu falei, não, então vamos trazer para cá, se existe uma possibilidade de a gente não poder realizar esse campo no dia 1º lá, como já vinha sinalizando já faz tempo, né, para eles, né, esse encontro. Eu falei, vamos fazer assim. Eu falei, e depois? Eu falei, ó, depois a gente vê, já em janeiro, a gente avalia as condições e remarca uma atividade de campo para janeiro. Como nós estamos no dia 20 de janeiro, não fiz nada, não saímos para campo porque só choveu, e então muito difícil acessar esses lugares um pouco mais ermos, né? Com essa chuvarada toda, essa ventania muito forte, ou seja, as intempéries, né? Do tempo tão bem acentuadas, então vamos devagar também, vamos esperar a coisa ficar um pouco melhor, dar uma secada no chão para poder acessar a Bocaina, né? Tá? E então eu falei, não, tudo bem, então vamos decorrer, né? Vamos antecipar a Bocaina agora do dia 1º para hoje. Aí falou, tudo bem, então tá legal. Aí veio a informação lá da gente se separar um pouquinho, né? Então o Newton falou, ó, eu vou subindo. Falei, tá, eu vou dar uma passada aí, né? Porque eu tô andando um pouquinho mais devagar, que tava com o meu joelho um pouco doendo no dia, né? Aquelas coisas todas. Aí o Newton foi na frente, né? Aí eu fui com o Jorge e a Fátima. Aí eu falei assim, vou dar uma olhada lá no local 2, porque a Fátima e o Jorge falaram, nós vamos ficar um pouco aqui, fazer uma meditação. Então eles ficaram um pouquinho para trás. Então foi o Newton lá na frente, já andando lá pela estrada acima, sentido ali as prateleiras lá, né, passando ali a bifurcação. Aí eu falei, bom, vou dar um pulo até a bifurcação ali, porque até já havia falado com o Jorge e a Fátima, que ali, naquela bifurcação, tem um lugar mais plano, menos agressivo, ou seja, menos fechado, né, de mato, de floresta, né, porque ali no local 2 é bem fechado, né? Ainda mais estava super escorregadio. Aí eu falei, ó, encontro vocês lá na bifurcação, já vou dando uma sondada lá. Apesar de a gente já ter ido lá de tarde, né? Eu falei, vou dar uma fuçada lá para ver como é que tá o campo, o visual, né? E aí a ideia era esperar o Jorge e a Fátima lá. Aí eu fui andando, passei no local 2, não me atraiu, deu um H lá, né? Deu um tempo lá para ver se a tal da canepa aparecia, né? E sinalizando para a gente entrar lá, adentrar o local 2, subir a montanha ali, mas nada ocorreu. Não senti nada ali que me realmente me orientasse para entrar montanha dentro. Falei, vou subir aqui, vou até a bifurcação, vamos ver o que acontece lá. Ali aquela estradinha ali do Brejo da Lapa até essa bifurcação dá o quê? Sei lá, uns 500 metros, 700 metros, não sei ao certo. Mas é uma caminhadinha, só que ali é bem fechado, então de noite fica bem escuro. Então lanterna na mão, né? Só que eu desliguei a lanterna para que minha vista se acostumasse à escuridão, tá? Aí fui caminhando, o Jorge e a Fátima um pouquinho mais devagar, os dois andando um pouquinho mais devagar, porque a Fátima já não está tão, né, fisicamente
possibilitada de ter um ritmo mais forte dentro do campo, então ela vai no ritmo dela, o Jorge também, bárbaro. Aí já fui caminhando um pouquinho mais rápido, falei, vou esperar vocês lá em cima, qualquer coisa. E até aproveitar também, né, nessa separação que a informação tinha dado para a gente se separar um pouco, né, o grupo se separar, o casal ficou junto, eu fui um pouquinho depois, o Newton mais na frente, eu fui andando um pouco mais acelerado, cheguei lá na bifurcação, céu lindo, maravilhoso, falei, cara, que presente, né, que dádiva, parecia que você podia pegar as estrelas com a mão, lindo. E aí o Newton já tinha disparado, eu achei que eu ia encontrar com ele lá, né, ali na bifurcação, e aí eu falei, aí você vai pra cá, vai pra lá, vamos fazer o quê? E o cara sumiu. Depois fiquei sabendo que ele pegou uma informação que era para seguir reto. Eu já tinha meio que suspeitado sobre isso, porque ele já havia falado, né, que talvez tivesse que dar uma caminhada, né. Aí quando eu cheguei naquela bifurcação lá que vai para Airoca, ali pro Pousada dos Lobos, havia lá um concreto de passo duto, né, da água lá de canalização, sentei ali, né, e como se fosse um banquinho, sentei ali, fiquei olhando o céu, me concentrando para ver se vinha mais alguma informação, né, até pensei em falar, vou subir aqui, mas como eu meio que já tinha pressentido que o Newton tinha seguido reto, eu falei, não vou lá, apesar de que os guias tinham dado a dica, né, para subir, tá? Eu falei, não vou para não atrapalhar o Nil, né? Deixa ele sozinho, fazer a atividade dele de campo sozinho. Aí fiquei lá, mas na minha, tentando pegar alguma coisa, aí o cara, um vazio na mente. Eu falei, bom, acontece, né? Às vezes dá um branco, sei lá, né? Daí eu comecei a descer, a voltar. Falei, vou dar um pulo até lá no carro, vou ficar ali também, mais próximo do local 2, e ficar lá mais perto do carro, porque a gente estava no carro e tinha um descampado, né, que tem um platôzinho que a gente costuma ficar às vezes no platô. Aí eu falei, vou descer lá, né? Aí eu fico lá subindo, descendo, dou uma caminhada, se algo me chama a atenção eu paro e medito, abro minha mente para mais processo comunicativo, aquelas coisas todas, né? E, enfim, aí eu fiquei pensativo, falei, vou descer lá para o carro. Quando eu estava descendo, já estava o Jorge e a Fátima já estavam quase chegando ali na bifurcação. Aí eu falei, eu vou ficar lá embaixo no carro, qualquer coisa. Aí eu falei, a gente vai subir ali, vamos ficar um pouco lá na bifurcação, lá que está o platôzinho, acho que eles tinham levado cadeira, enfim, não sei, iam ficar lá. Eu falei, tá bom, eu vou descer para ali perto do carro, qualquer coisa eu tô lá. E é aquela coisa, então a gente fica ali circulando, deixando a mente aberta para ver se vem mais alguma informação ou algum tipo de avistamento, algum tipo de fenomenologia que não seja terrestre, né? E, enfim, e ali eu já tinha combinado, ao menos da minha parte com os extraterrestres, cara, que para mim, o que for vir tem que ser uma coisa bem nítida, entendeu? Bem claro, bem definido, que não é nada que possa ser dúbio quanto ao fenômeno extraterrestre, tá? Porque a gente viu uma luzinha pequenininha lá longe, cara, falei, eu já passei dessa época, entendeu? Ou as coisas estão mais fortes, cara, ou então a gente requestiona a atividade de campo, tá? Porque, convenhamos, né? Entendeu? Não é a questão de... A questão é, ou vocês estão realmente próximos de um contato comigo, dentro de um processo comunicativo, onde eu vou acreditar ipsilíteres do que está vindo na minha mente, tudo isso daí, que tem uma correlação, existe sim uma definição de trabalho, de cronograma para esse ano. Então, as coisas têm que ser claras. Para mim tem que ser claro, porque senão esquece. Aí vamos num outro dia fazer uma outra comunicação e de novo vamos tentar. Então, enfim, né? Não vamos largar o osso. Mas também tem que vir bem definido as coisas. Nessa altura do campeonato tem que estar bem definido, tá? Então, apesar que para mim sempre as coisas foram bem fortes mesmo, né? E claro que a gente às vezes tem avistamentos longínquos, coisa e tal, você vê que, né? Por exemplo, lá em Santiago da Compostela, na Espanha, eu estava com a minha irmã lá num tour de noite, né?
Aí fomos lá no local que a menina levou a gente. Cara, aí cruzou uma luz bem grande, não vou dizer que era uma luzinha lá longe. Ela foi bem definida, tipo um pouco maior do que uma luzinha de árvore de Natal, dessas daí, cruzando o céu inteiro. Mas, sabe, apareceu do nada, não estava pensando em campo, não estava pensando em nada. Mas de repente apareceu, até deu um cutucão para minha irmã, que ela estava lá no campo do dia 25, né, de 24 para... Não, de 23 para 24, que apareceram aquelas luzes, né? Eu já relatei isso também num vídeo, né? Acho que eu relatei, sim, né? Enfim, e ela estava presente nessa virada de ano, até que foi lá meia-noite, os caras falaram, não, meia-noite 15. Aí as luzes apareceram exatamente 0015. Eu falei, puta, né? Assim, pontual. Então isso é legal. Isso é um processo de comunicação que dá para acreditar. A pontualidade, sabe? Uma baita de umas luzes grandes, bem próximas, enfim. Bom, voltando aqui para Itatiaia, aí eu falei encontrei com o Jorge e a Fátima subindo, falei, ó, vou lá pro carro, vou descer, aí desliguei a luz, tudo mais, e fiquei indo já para acostumar a vista lá embaixo. Aí tô andando lá, coisa e tal, e vai, e nunca que chegava o tal do carro. Falei, cara, aí comecei a ficar preocupado. Falei, será que eu entrei num Chendra aqui, tô caminhando, e mó breu e algumas luzinhas assim, né, que pra mim era pirilampos lá, com vagalume, né, e depois que você começa a acostumar a sua visão na escuridão, então parece que tudo fica um pouco mais claro, né, assim, mais claro, né? Fica tipo noite de lua cheia, mas você consegue, né, saber que você está indo na trilha. Mas aí o cara andando, cara, aí nunca que chegava, eu falei, cara, melhor começar a ficar preocupado, né? Aí acendi a luz para ver onde eu estava, aí quando eu olhei, estava bem ali o marco do quilômetro 8, eu falei, puta, aqui é o local 2. Aí eu falei, deixa eu dar um H aqui, né? Deixa eu dar um tempo aqui. Aí eu desliguei a luz, respirei, fiquei ali, cara, não veio nada na mente, não apareceu a tal da caneca lá no meio do mato pedindo para entrar, nem a mãozinha veio, nada. Eu falei, bom, eles sabem que eu tô aqui. Aí eu falei, vou até o carro lá e tentar pegar uma comunicação um pouco mais centrado, né? Aí quando eu comecei a andar uns 10 passos assim, me veio na mente muito claro, né? Bem forte e claro. Volta para onde você estava. Eu falei, opa. Aí eu falei, como é que é? Eu falei, volta para lá. Que era justamente ali que eu tinha dado um tempo bem em frente ao marco 8, né? Eu falei, então vamos, né? Veio muito nítido, bem forte mesmo a comunicação. Aí voltei, ali marco 8, fiquei lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Cara, de repente, eu olhei para minha mão, né? Aí eu comecei lá a tentar sintonizar, que nem como a gente faz a psicografia, que o braço acaba fugindo da mente, né? Então ele tem impulsos próprios. Eu tenho uma metodologia minha, não sei se presta para alguém aí, mas enfim, eu dou uma sondada com as palmas das mãos viradas e deixo que nem a psicografia, para ver aonde que está o foco de energia. Então se a mão começa a esquentar e vem mais para cá, fala, puta, então as coisas, o Chendra, ou eles, ou o referencial vai acontecer por aquele lado. Isso já deu certo várias vezes, tá? Aí eu lembrei de fazer, né? Sempre que eu também lembro de fazer isso no campo, mas eu lembrei de fazer. Aí fechei o olho, né? Me concentrei, coisa e tal. Aí, cara, senti a mão quente aqui, eu falei, bom, tá esquisito aqui. Quando eu abri o olho, olhei a minha mão, cara, daqui pra cima, tava branco, assim, energizada, mas muito claro. E olha que eu tava no breu, tava lá na escuridão, mas tava muito claro as mãos, e só as mãos. Achei estranho. Aí lembrei daquele livro Mãos de Luz, né? Ou Luz de Mão de Luz, né? Aquele negócio de cura, aquela coisa toda. Falei, nossa, que louco, né? Falei, será que vai pintar alguma coisa de cura, sei lá o quê? Não sei, né? Esquisito, né? Aí fiquei olhando assim, eu comecei a fazer assim com os dedos, parecia que os dedos aumentavam e diminuíam. Falei, nossa, que louco, cara. E aquilo quente, né?
Aí eu fiquei assim, fiz assim. Aí eu falei, será que é os cristais, né, um reforço? Aí eu coloquei, porque eu tava vendo assim, né? E aqui claro pra caramba. Aí eu falei, deixa eu ver se eu consigo, né, ter energia aqui. Aí tava mais escuro, aí começou a ficar de novo branco, branco pra caramba. Aí ficou bem clara a mão, bem energizada. Aí não me veio nenhuma informação, né? Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu peguei e trouxe ela aqui, falei, bom, vamos ativar, pegar essa energia e ativar os chakras, né? O mínimo, com certeza, para alguma coisa vai prestar, né? Vai melhorar, penso eu, né? Aí, pá, coloquei assim, trouxe para cá, respirei, visualizei, né? O chakra dando uma limpada, uma energizada, me veio na mente ele de cor rosa, né? Assim também, com aquele vórtice, né? Eu falei, nossa, que louco, legal, né? Então, tipo assim, interagindo com a energia, com a mente, com o chakra, eu falei, pô, bacana, tá alinhando. Aí já comecei a gostar da brincadeira. Falei, bom, vamos continuar. Aí voltei lá, aí já tinha, parece que aquela energia já tinha se desgastado, porque o chakra absorveu. Aí fiz assim, continuou, falei, nossa, que louco. Aí de novo, eu pensei que ia vir o cristal, né? Mas não apareceu nem aquele, piramidal, tampouco aquela massa de luz, mas a mão clara, muito clara. Aí eu peguei mais um pouco de energia e trouxe aqui para esse chakra, depois trouxe para esse, né? Que é o que a gente mais utiliza, ao menos o que eu mais uso, né? Na hora, eu não me veio na cabeça, mas eu deveria, porque me parecia que era como se fosse uma parede de energia. Porque se eu me afastava a mão, ela parava de iluminar. Se eu colocava a mão ali, ela ficava mais clara, como se tivesse uma parede de energia. E ela não ia lá para dentro do local 2, montanha acima, porque eu não estava claro. Porque senão o local 2 estaria bem iluminado. Aí eu ia entrar, né? Falei, pô, tá, os caras, sinal verde do Chandra tá indo lá para dentro. Não foi o caso. Então ele estava ali naquele ponto geoestacionário, como se fosse uma parede de energia. Falei, bom, então vamos ficar por aqui, né? E ver o que acontece. E não vinha nenhuma informação. Aí eu fiquei trazendo, brincando, mas a coisa estava séria, né? Então trouxe aqui para estimular os chakras, né? E fiquei ali. Então, quer dizer, na hora eu não lembrei, porque como era uma parede, eu podia ter entrado nessa parede e de repente tomado um banho de energia, sei lá, me concentrado um pouco melhor. Mas na hora, cara, não me ocorreu. Porque como ficou só nas mãos, achei que a coisa era por ali. Mas eu deveria né, você vê, experiente, né, 300.000 anos de campo e, puta, uma marcada dessa, imperdoável, tá? Mas enfim, acontece, né? Vai perdendo a prática, não é bem isso, gente. Menos, tá? É que na hora eu estava entusiasmado lá com a energia, com a mão, achei que a coisa era assim. Até porque eu perguntei para os caras, nada. Acho que eles falaram, vamos pôr aquela energia lá para ver o que esse terrestre faz aí, né? Como ele se comporta. Bom, nesse momento que eu estava lá, no rally rola com a energia, trazendo para cá, brincando, chega o Jorge e a Fátima. Aí eles vêm chegando assim, eu falei, puta, meu, eu falei, Jorge, chega aqui. Aí eu coloquei as mãos lá dentro do paredão, eu falei, você tá vendo a minha mão clara, bem energizada? Ele falou, tô. Eu falei, põe a mão aí. Né? O Jorge confia, né? Colocou lá e começou a ficar super clara. Aí a Fátima também, aí os três ficaram lá com a mão naquele bloco, sei lá por assim dizer, né? Aquela parede de energia ali, a gente colocava a mão, claro pra caramba. E fisicamente, né? Porque quando eu estava lá sozinho, eu falei, será que eu estou vendo através da terceira visão? Né? Que poderia também estar ocorrendo, né? Entendeu? Mas quando chegaram eles, por isso que eu te falei lá no início da gravação, que eles são pessoas, puta, que são referências. Então, assim, quando o Jorge colocou a mão, eu falei assim, você tá vendo o que eu tô vendo? As mãos claras pra caramba? E eu vi a mão dele super clara. Aí ele falou assim, tô vendo, Diego. Eu falei, mas você tá vendo que tá muito... Meu, tá muito claro. Ele falou, parece que tem farinha, parece que jogaram farinha em cima da minha mão. Eu falei, exatamente. Sabe quando você tá ali na massa, pra quem cozinha, né? Que fica aquela mão branca de farinha? Cara, assim, no meio do breu.
aquela escuridão. Aí eu olhei pro Jorge e falei, pô, realmente, a Fátima ali também. Aí eu falei assim, ó, eu fiquei mexendo os dedos, parece que os dedos aumentam, diminuem, não sei o quê. Achei meio esquisito esse negócio do dedo aumentar, né? Fiquei até meio preocupado, né? Aí vai que cresce o dedo e eu volto para São Paulo com os dedos enormes. Falei, porra, meu, sacanagem, né? Aí o... vai saber, né? Aí o Jorge lá também olhando, falei, ó, eu fiz assim e trouxe pro chácara, né? Pra ver o que acontece. Aí ele também virou. Nesse momento chega o Newton, né? A gente lá brincando e tudo mais, aí o Newton, já fazia quase uns 20 minutos que eu tava lá com essa história, 20, quase meia hora lá. Aí chegou o Jorge, ficamos mais um tempão. A coisa demorou, sabe? Não foi um negócio rápido, não, foi uma coisa demorada mesmo. E aí chega o Nil. Aí o Nil, cara, tive 10 avistamentos em 10 minutos incontestáveis. Eu falei, uau, pro Newton falar isso, é porque o bicho pegou lá em cima. Porque o Newton, ele é bem crítico, para dizer o mínimo, né? E eu falei, pô, o Newton vindo aqui alegre, dizendo que teve 10 avistamentos em 10 minutos, inconteste. Falei, porra, falei, que bom. E era bem naquele local que o extraterrestre falou para também ter ido, subindo lá a ladeira, lá que eu lembra que eu falei que eu não, falei, não vou atrapalhar o Nil, graças a Deus que o cara não atrapalhei ele. Pô, poderíamos ter tido os dois também, mas enfim, acho que a experiência era dele e acho que ele precisava também de uma aproximação super legal, como foi o caso, né? E aí eu chamei, Nil, olha aqui a mão, né? Aí mostrei pra ele, com o Jorge, falei, cara, você tá vendo isso aqui? Claro, aí ele olhou, falou, realmente, aí ele colocou assim, também as mãos, aí daqui a pouco já foi apagando o negócio todo, né? Aí o interessante que eu esqueci de falar, quando eu tava indo lá quando eu tava descendo, né? Eu subindo lá pra bifurcação, me veio na mente também, né? Eu falei, vai rolar até as 23 horas, que eu tinha pegado data horário das 23 horas, né? Aí me veio na mão, você consegue assegurar até as 21? Eu falei, até as 9, tranquilo, porque não estava muito frio, não estava chovendo, puta céu lindo, maravilhoso. Tava um friozinho, mas a mosquitaiada já tinha ido embora, né? Porque, cara, os bichos tava fogo, viu? Uns micro pernilonguinhos que, meu irmão, o que foi aquilo lá, viu? Enfim, aí eu falei, até as 9 a galera aguenta normal, né? Mas pela Fátima, que já está um pouco mais debilitada, ninguém ali tem 20 anos, né, na verdade. Enfim, aí eu falei, não, vamos ver aí como tá a turma, né? Segundo o GG, é o grupo Cocum, né? Bom, enfim, aí eu falei, não, até as 21, tranquilo, roda aqui normal, né? Aí quando o Newton chegou lá contando o campo, aí a gente colocou as mãos, tudo mais, ele também chegou a ver, né? Não sei o quanto ele viu, mas enfim, depois ele dá o relato dele se ele quiser. Mas o fato é que ali houve aquele bloco de energia concreto, físico, que com certeza não é nada terrestre, tá? Como o pessoal gosta de falar, não humano, né? Terminologia atual. Lá nos meus tempos do século passado era coisa extraterrestre. Não dá para dizer porque pode ser que seja debaixo da terra. Bom, falei, cara, eu confio na comunicação. Os caras falaram que vem de fora. Tem base aqui? Tem base lá dentro da terra? Tem entra lá também? Tem. Então, cara, tem um monte de coisa. Então não dá para dizer, não é isso, é aquilo. Cara, eu acho que é tudo. Todos se conversam, todos se relacionam, né? Ao menos comigo é assim, e não somente comigo, mas com um monte de outros contratados, outras pessoas que tiveram experiências muito fortes nos anos 70, 80, 90, e continua ainda aqui século 21, né? Então achei super legal. Aí o Newton falou, cara, veio os primeiros 5 minutos, começou a aparecer as luzes, luz para cá, luz para lá, aí cortava uma, cruzava a outra, ou seja, ele relatando, né, falou que não tinha... porque era um meteorito, sabe? Não, era bem claro, luzes naquele quadrante, dando um show, um espetáculo, para ele voltar dizendo que a coisa realmente não era dúbio, né? Que
puta, que ele tinha certeza do que ele tinha visto. Eu falei, puta. Então assim, eu acredito muito nele. Porque a gente já é velho, companheiro de campo, né? Então não tem esse negócio de não, porque eu vou contar, porque todo mundo teve, eu vou contar que eu tive também, porque eu vou ser o único que não teve. Mas isso não existe, nem pode existir. Porque somos referência a um dos outros. Tem, não tem, não tem. Se não tem, vamos para a próxima, uma hora vai rolar. Entendeu? Nesse dia aconteceu. Então foi super, super bacana. Então foi uma coisa que me animou. Para algumas pessoas talvez, mas não subiu na nave, o cara não apareceu, não bateu nas tuas costas. Bom, não sei como é que é a atividade de cada um, respeito a atividade de cada um, respeito também quando falar, porque sair astralmente, eu gosto das coisas um pouco mais físicas, apesar que eu já tive muita experiência astral, inclusive dentro do Chendra, com orientação do extraterrestre, já contei para vocês também, né? Ele falou, sai astralmente que você vai me ver fisicamente, né? Não foi nesse dia, mas enfim, foi já algum tempo atrás. E eu olhei para trás e me vi fisicamente lá meditando. Eu falei, nossa, e o cara na minha frente. Ou seja, realidades dentro do Chendra, lá daquela porta dimensional, super interessante. Por quê? Porque, ou seja, ele falou que ele estava fisicamente, mas, ou seja, a relação do que é físico para ele e do que é físico para mim, no meu caso, entendeu? É diferente, mas eu respeito essa terrestre e falo, pô, eu que não cheguei lá, né? Mas não é somente que eu não cheguei lá, porque na verdade cheguei, né? Naquele Chendra lá, eu saí astralmente, levantei, vi o cara, esses exercícios aí, helicoidais, ele que me ensinou naquela noite, tem outras coisas mais também, enfim, né? Bom, então foi super interessante. Então a gente vai juntando todas essas experiências, vai fazendo os testes. Então sim, eu chego a entender, porque muitas das minhas experiências, elas são físicas, concretas, dentro da minha realidade tridimensional, de tempo, espaço, vibração, né? Dimensão, enfim, né? Dimensão super discutível, né? Então é um tema super legal. Consciência, estudando bastante sobre consciência também, que é muito interessante. Enfim, gente, então o que eu tenho para relatar é isso daí, tá? Aí a gente basicamente voltou, relatamos as experiências de como aconteceram, do que aconteceu, fizemos uma comunicação para ver se encerrávamos lá ou íamos até as 23 horas, aí eles falaram, olha, fica ao seu dispor. Aí resolvemos fechar, eram 21 horas da noite, tá? Como já tinha acontecido bastante coisa, as confirmações foram interessantes, as comunicações, vamos dizer assim, bateram, né? Do que a gente pegou lá embaixo com o que aconteceu ali no Brejo da Lapa, lá em cima na montanha. Então, assim, eu acho que foi um passo legal em direção certa, em direção a realmente, não somente a uma introspecção do que aconteceu, mas sim que a gente possa refletir, né, esse tipo de fenômeno, esse tipo de realidade que interage conosco, tá? Essa realidade cósmica com a nossa realidade terrestre, que entrelaça e que sempre é um aprendizado, né? Trabalhar com as energias, a gente vê que realmente para mim, nesse caso, foi super interessante o alinhamento que teve energeticamente, e então assim fortalece também o processo comunicativo, apesar que para mim está super legal, né? E então eu acho que agora nesse ano de 2026, eu acho que é farol verde para campo e vamos aí, entendeu? Hoje é dia 21, não, hoje é dia 23 de janeiro de 26 e cara, com certeza absoluta nós vamos ter bastante experiência daqui para frente, tá bom? 19 de março de 2026, 50 anos de Missão Rama no Brasil. Tá? 19 de março do ano de 1976 foi a primeira reunião daqueles grupos de pessoas que o Carlos chegou da faculdade, que encontrou no apartamento da Pâmela para falar sobre as experiências de campo, o livro do Benítez, do SOS da Humanidade. Então, vamos fazer no Brasil, parece que agora teve dia, inclusive foi anteontem, esses dias agora no Peru está tendo uma experiência lá de reunir de 52 anos de campo lá, de Missão Rama, meio internacional, foi uma galera, infelizmente, né, não pude ir, né, então fiquei por aqui mesmo. Então, mas dia 19 de março
de 2026, 50 anos da primeira reunião de Missão Rama no Brasil. Isso é importante, ao menos para mim, tá? Porque de lá para cá não deixaram de nos amparar. O processo comunicativo continua, as experiências físicas, concretas, reais, tá? Continuam, tá? Eu acho que para mim, tá? Eu tinha que estar um pouco mais up to date ali, dia a dia, muito mais disciplinado, mas infelizmente a minha vida está um pouco atrapalhada nesse momento, então eu estou indo do jeito que dá, tá bom? Mas assim, não deixei de fazer minhas comunicações, não deixei de ir a campo, sempre que tem uma oportunidade, o Newton sempre dá essa oportunidade para nós, a gente aluga um carro, vai para lá, vamos para campo, como já foi uns relatos, né, que a gente foi e nada ocorreu, mas dessa vez sim ocorreu. Então não podemos desistir, não podemos deixar de lado, porque existe uma realidade concreta, extraterrestre, que é o jeito que eu falo. Esse papo de não humano para mim é coisa de Nutella. Para mim sim, o meu contato é de seres extraterrestres, vivos, confederados, dentro da nossa realidade de tempo, espaço e dimensão. Saiba vocês que é isso que eu faço, é atrás disso que eu vou, e as minhas pesquisas são embasadas nisso daí. Tá bom? Um beijo, energia e vamos juntos, gente. Espero poder estar ajudando aí com esse relato. Espero que o Newton e o Jorge e a Fátima também possam contribuir dessa experiência de campo. E aí eu vou subir para o canal de YouTube. Legal? Fica aqui registrado então, da minha parte, do que eu vi, do que aconteceu, de como eu tive essa perspectiva, né? De poder estar atuando dentro de um contexto que eu sei que não é uma coisa no cotidiano, realmente faz parte deles, porque foi um data, hora, local marcado. Vamos antecipar o dia 1º, antecipar, ao menos para mim, uma ocorrência física completa do jeito que eu pedi para eles. Isso eu acho muito legal. Era o Astar que estava comigo, tá? Dessa época aí, o Astar está me dando muitas oportunidades de um tempo para cá, mais de realidade concreta, mais de experiências físicas, tá? Não que eu não converse com o Godard, com o Antar também, que são os caras super gente fina, extremamente inteligentes, né? Entendeu? Mas assim, as minhas atividades estão sendo muito com o Astar, tá? Legal, gente? Então, até a próxima!